Ah, meu Deus do céu. Até hoje não achei a chave. Deus tem misericórdia. Irmãos, abra tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 4. Qual é o tema da mensagem? Título da mensagem? Não tem. A gente vai ler a Bíblia, a gente vai conversar. Eu não encontrei um título que pudesse dar nome, mas eu penso que Deus vai tocar o coração de muita gente aqui nessa manhã, como tem tocado na minha vida, no meu coração e a minha vida. É um texto muito forte e a gente vai caminhar um pouquinho dentro desse texto. Mateus, capítulo 4. Vamos ficar de pé? Tem como colocar na projeção aí, por gentileza? Que aí a gente lê junto. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se, prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor me use nessa manhã. E se o Senhor me usar nesta manhã, eu te darei toda a glória, Pai. Que absolutamente ninguém escape a tua palavra, onde ela for ministrada, onde ela for pregada, seja na internet ou nesse ambiente. É dessa forma que eu oro ao Senhor e faço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se sentar. Esse é um texto muito conhecido, é um texto já falado por muita gente. Obviamente, as coisas que trarei aqui nesta manhã não é novidade para ninguém. Eu acho, quando alguém traz uma novidade, a gente precisa entender e perceber se isso não é parte de alguma heresia, mas eu também entendo que o Espírito Santo ele pode trazer uma iluminação original sobre os textos do qual ele mesmo é o autor. Então, vamos pensar um pouco nesse texto. Nós estamos falando aqui de uma tentação, e eu queria pensar um pouco na palavra tentador. Quando fala de tentador, a gente pensa logo no capeta, não é isso? É o diabo, é o Satanás. Mas há alguns séculos aqui no Brasil, no português antigo, existia o tentador de metais. Quem era o tentador de metais? Metais. O tentador de metais era aquela pessoa que iria examinar o metal
ouro, prata, ou até o aço, para ver se havia alguma mistura, se o ouro estava misturado ao estanho, ao cobalto, ao chumbo. Esse tentador, ele avalizava para o ourives poder trabalhar. E aí o ourives esquentava o ouro e transformava o ouro na peça que estava sob encomenda. O tentador também, ele fazia esse tipo de serviço para o ferreiro, para testar, para verificar a pureza do aço. Eu não sei se vocês sabem, mas o aço ele é classificado de acordo com o número de carbono. Então você tem um aço mais duro, o aço mais macio, a partir do carbono. E o tentador, ele atestava se aquele aço ele estava de acordo ou não para o trabalho que seria feito. Após o tentador dizer, ó, esse aço dá para fazer uma espada, dá para fazer uma faca, vinha o ferreiro, e aí era fogo, martelada, fogo, martelada, fogo, martelada, até que ele conseguia a peça pretendida. E se nós formos pensar aqui, nós estamos diante de um ser milenar, que é o Satanás. O diabo, ele não tem a possibilidade de ler o que a gente está pensando. Não tem. Mas ele é um analista comportamental melhor que existe. Ele sabe o que significa um levantar de sobrancelha diante de uma situação. Ele sabe o que significa o aumento da frequência cardíaca diante de uma outra situação. Mas ele não tem o hábito de, ou melhor, ele não tem o poder de saber o que a gente está pensando. É uma questão privada. E por isso, inclusive, tem até algumas pessoas que, por causa disso, preferem orar de maneira mental, não abrindo a boca para ver o que vai pedir para Deus, para o diabo não ouvir e roubar a bênção. Só eu ouvi isso? Levanta a mão e você que ouviu. Eu não estou dizendo que você faz. Só se você ouviu. Segundo Martinho Lutero, o diabo é como um cão preso na coleira de Deus. Não existe absolutamente nada que o diabo faça se Deus não permitir. Tem muita gente adoecida porque atribui um poder ao diabo que ele não tem. Muita gente adoecida. Eu não posso orar alto, porque senão o cramulhão vai ouvir o que eu estou orando, vai... Ô irmão, nós cantamos aqui, nós lemos aqui, o Senhor é minha força, minha luz, a quem temerei, o Senhor é a força de minha vida, de quem recearei, ainda que os malvados, os meus inimigos se levantem contra mim, meu coração não temeria, ainda que uma guerra se levantasse contra mim, meu coração nele permaneceria. Deus não tem inimigos. O diabo não é inimigo de Deus. Porque para que haja um inimigo é necessário um ser opositor que o coloque em ameaça. E não existe nada que possa colocar Deus sob ameaça. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é nosso inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fala devagarzinho. Tudo, absolutamente tudo que existe, existe em Deus. Tudo. Não existe nenhum ser autoexistente em si mesmo. Nenhum ser que seja capaz de dar a manutenção da sua existência a partir do seu próprio poder. De modo que o diabo, ele existe em Deus.
E se Deus fizer assim, ó, acabou. Acabou. Se Deus fizer assim, ó, acaba. O nosso Senhor é o Todo-Poderoso. Foi o nosso Senhor que disse assim: agora todo o poder me foi dado. Se todo o poder lhe foi dado, significa que não sobrou poder para mais ninguém. E o que o diabo faz com a permissão dele. Faz para nos educar, faz para nos disciplinar, e para aqueles que se distanciam completamente de Deus, faz para destruir. Não existe nada que possa nos tirar das mãos do nosso Senhor. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A altura, a profundidade, o futuro, o passado, o presente, a espada, nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está garantido em toda e por toda a eternidade. Ele é o nosso Senhor. Contudo, não podendo ele atacar Deus, ele pede permissão para nos atacar. E Deus, para o ajuste, o aperfeiçoamento de seus santos, permite para que, a partir de nós, saia e seja, ou melhor, seja aproveitada, seja aprimorada a virtude. Com isso posto, o diabo ele vai fazer uma oferta para Jesus. Muita gente, e aí o diabo ele geralmente usa o modus operandi de sempre. Com o primeiro Adão e a sua mulher, ele ofereceu o fruto do conhecimento do bem e do mal, não foi isso? E aí ele diz assim: no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Não é isso? É ou não é? Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Não, essa não foi a proposta, a promessa? Vocês comerem, vocês serão como Deus? E aí eles comeram. O homem foi criado de que forma? A imagem e semelhança de Deus. Ora, eles já eram como Deus. Antes do diabo tentar Jesus, no capítulo 3, tem o batismo de Jesus. E quando Jesus é batizado, vem o Espírito Santo em forma de pomba e uma voz do alto dizendo: este é o meu filho, em quem eu tenho muito prazer. Logo após isso, ou seja, em seguida, o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. E a primeira coisa que o diabo faz é: se tu és o filho de Deus. Não foi o pão que tentou Jesus, foi se tu és o filho de Deus. O casal no Éden era como Deus, e o diabo colocou dúvida e fez uma proposta para eles serem como Deus, eles já sendo. O último Adão, ou seja, o Cristo, o diabo ele faz a mesma proposta, tentando colocar em dúvida a sua identidade. Se você é filho de Deus, mostra aí. E aí Jesus fala assim: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o que o diabo faz? O diabo ele tenta colocar em dúvida a nossa identidade. Essa parte que eu vou falar bem devagarzinho. O diabo, ele tentou com o primeiro Adão, e tentou com o último Adão, e está tentando com você, e está tentando comigo. O quê? Mostrar que a gente não é o que a gente já é, para que a gente tente se tornar o que a gente já é, se transformando em algo que a gente nunca deveríamos ser. Algo que nunca deveríamos nos tornar. O diabo ele vai colocar em dúvida o que a gente já é, para que a gente, na ânsia de querer se tornar o que a gente já é,
a gente se transforme naquilo que nós nunca deveríamos ser. Nunca. O diabo, ele está tentando mostrar aqui para alguns que você não é amado. E na ânsia de ser amado, você se torna o que você nunca deveria ser. Na ânsia de preencher as suas carências e dores, você se transforma naquilo que você nunca deveria ser. Na ânsia de querer provar alguma coisa para alguém, você negocia valores que você nunca deveria negociar. O diabo, ele vai tentar mostrar que você não tem valor. Porque na busca de tentar ter algum tipo de valor, você faça associações das quais você nunca deveria fazer. Você se transforme naquilo que você nunca deveria ser. Você faça coisas que você nunca deveria ter feito. O diabo, ele vai tentar colocar em dúvida a sua identidade. O diabo, ele vai tentar mostrar que você não é filho. Porque na tentativa de se tornar filho, você se torne o próprio diabo. Você se torne um demônio. Você se torne... E aí, o que é o diabo? O que é o demônio? O demônio, se a gente for na origem da palavra, daimons, se nós formos lá, a gente vai ter lá inimigo, opositor, enganador. E nós seremos inimigo daquilo que Deus não nos chamou para sermos inimigos e para a gente enganar a gente que a gente nunca deveria ter enganado. A gente começar a tornar fluido aquilo que deveria ser base sólida. E diante de um estresse, diante de uma situação de tensão, o que se revela a partir de nós é aquilo que não deveria ser revelado. O que se revela, ao invés de ser virtude, é carência. Diante da tensão, tudo aquilo que o diabo quer que seja revelado é carência e não virtude. Jesus estava num momento tenso. Ele havia jejuado 40 dias e 40 noites. Ele estava com fome. E diante da proposta tensa, ao invés dele revelar carência, ele revela virtude. Nós brigamos, nós caluniamos, nós discutimos, nós nos traímos, nós mentimos mutuamente por conta das nossas carências. Nós não somos claros e cristalinos nas nossas relações porque nós estamos revelando carências. Nós perdemos a cabeça, nós agimos como crianças, porque diante das tensões nós revelamos as nossas carências. E o diabo fez exatamente isso com o primeiro casal, que diante de uma proposta e de uma dúvida revelou carência e não virtude. Nas nossas casas, as pessoas que mais deveriam ser alvo das nossas virtudes acabam sendo o depósito das nossas carências. Onde nós maltratamos nossos filhos, onde nós maltratamos as nossas esposas, onde as esposas maltratam seus maridos, onde existe uma vida privada, onde não deveria haver, porque no casamento existe algo comum aos dois, mas existem algumas sombras que são criadas em virtude das carências instaladas no nosso coração. O Judas, quando ele vende o nosso Senhor por 30 moedas de prata, e eu acho a Bíblia linda, 30 moedas de prata era o preço de um escravo. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. O nosso Senhor foi vendido pelo preço de um escravo. Ele era aquele que tirava o dinheiro da sacola. Será que isso apanhou o nosso Senhor de surpresa? Será que ele não sabia? Diante da tensão, o Judas, ele poderia ir diante do nosso Senhor dizendo: Senhor, me perdoe, eu não estou conseguindo mais. Me ajuda. Poderia ter revelado virtude. Mas naquele momento ele acabou revelando carência.
vendeu seu amigo pelo preço de um escravo para ser torturado, morto. Ah, pastor, mas minha vida é muito difícil. Pastor, tem tanta coisa que já aconteceu. Estou fazendo crossfit. E a minha mão está toda ruim. Mas é legal. A coach, é assim que se chama, ela quebrou o dedinho. E aí eu cheguei na segunda-feira e percebi ela com muita dificuldade para andar. Eu tenho algo estranho em mim. É me interessar por coisas que geralmente são do cotidiano. Perguntei como é que estava o pé. Aí ela disse que à noite parecia que tinha um coração no pé dela. De tanto latejar. Ah, deixa eu ensinar uma coisa para você. Para alguns, né? Latente não vem de latejar. Latente vem de algo que está escondido. Eu vejo muita gente falar, ah, isso é muito latente. Não. Muito latente é muito escondido. Muito revelado é explícito. Latente é justamente o contrário. Explícito é aquilo que vê. Latente é aquilo que está escondido, em que em algum momento se torna revelado. Então, latente tem a ver com latência, que não tem a ver com latejar. Só que algumas pessoas fazem algumas associações, pensam, não, isso aqui é muito latente. Não, se está aparecendo toda hora, não é latente, é explícito. Latência é o contrário. Bom? E aí ela falando assim, telecurso 2º grau. E aí ela dizia que estava latejando o pé dela. Latejando. Eu perguntei como é que estava, ela falou, não, esse final de semana eu não fui nem para uma festa de família, ou algo parecido, não lembro direito, mas ela havia escolhido não ir num lugar com medo de alguém mexendo, tocar no dedinho dela. Ah, vai ter criança, não posso ir. Eu fiquei pensando como as dores emocionais são muito parecidas com as dores físicas. Se o teu coração estiver na tua dor, é a tua dor que seleciona para onde você vai, é a tua dor que seleciona com quem você se relaciona, e é a tua dor que seleciona como você vai caminhar. Você vai escolher não se relacionar com A, com B e com C por conta da tua dor. Ah, não gosto em ambientes que tem muita criança, porque sabe como é que é, né? A criança é um pouco desastrada, pode esbarrear. É isso aí. O quanto da tua dor e da tua carência tem feito com que você selecione pessoas, selecione ambientes, selecione a maneira como você anda e selecione a maneira para onde você vai. Até que ponto a tua dor tem moldado a vida que você vive? E a gente ainda não se deu conta. Porque aquilo que é dor e que é inconsciente e que molda a nossa vida, nós continuaremos chamando de destino. Não, isso não é destino. É apenas o resultado de uma dor que a gente escolhe não mexer. E essa dor determina todo o curso da nossa vida. Todo o curso da nossa vida. Mas a gente precisa se libertar disso. E esse dia é o dia em que o Senhor fez para mexer nessa ferida. Mas pastor, você não sabe como foi a minha vida realmente. Eu não sei como foi a sua vida. Eu sei como pode ser a sua vida. Se você deixar o Senhor entrar
Ele vai pegar essa ferida, Ele vai mexer nessa ferida, Ele vai curar essa ferida, para que você tenha novidade de vida. Contudo, tem gente que se torna adorador das próprias feridas. Cuidado, irmão, a dor, ela tem um grande poder. E qual é esse poder da dor? Se tornar ídolo na nossa vida. A gente acorda pensando na dor, a gente passa o dia inteiro pensando na dor, e a gente vai dormir pensando na dor. E a exemplo lá da treinadora, ela vai dormir de um jeito diferente por causa da dor. E não pode dormir de qualquer jeito, senão machuca. Você pode levar a vida inteira. Não, ninguém mexe na minha dor. Condenado. Aqui a dor, continue fazendo escolhas por você, e no final de toda uma vida, você olhe para trás e diga, foi o destino, e não foi. Ou você pode escolher fazer o seguinte, é hoje, eu preciso mexer nisso, eu preciso colocar para fora, porque se eu não colocar isso para fora, isso vai acabar comigo, com a minha perspectiva, e com a minha qualidade de vida. E aqui eu não estou falando sobre céu, e tampouco sobre inferno. Céu e inferno é um departamento que é a graça. O céu, o paraíso, a salvação, é graça de Deus. O que eu estou falando é que tem gente que até vai para o céu, mas vai levar uma vida muito difícil, uma vida miserável, muitas vezes, infelizmente, porque se recusam a mexer na sua própria dor. E quando eu digo vida miserável, não estou falando apenas do aspecto financeiro. Quando eu digo uma vida com miserabilidade, estou falando uma vida de miséria em muitas áreas da vida. Vida profissional, vida pessoal, vida emocional, vida afetiva, vida fraterna. Gente que se fecha no próprio casulo. Gente que se fecha para proteger a sua própria dor, não permitindo ninguém que faça algum tipo de intervenção. Mexeu comigo, já sabe, né? Se você pensa desse jeito, você está respondendo com carência e não com virtude. Ah, se pisar no meu calo, significa que você está respondendo com carência e não com virtude. Comigo, faz uma vez só. Eu sou gamado, apaixonado por um homem que disse, não é 7 vezes ao dia, 70 vezes 7. Já desisti. Como assim? Foi o Jefté que ele fez uma promessa da qual Deus não pediu a ele? Ele sacrificou, e que existe uma discussão teológica, se é, se não é, mas eu não quero entrar nessa discussão teológica. Mas ele, ali é um exemplo agudo do que significa responder com carência e não com virtude. Deus não havia pedido holocausto para ninguém, mas existia tanta carência nele, que ele queria sair vitorioso de qualquer forma. Eu preciso me tornar chefe do povo, eu preciso. Ou seja, ele acaba se tornando o que nunca deveria ser, e ele oferece o holocausto da própria filha. Ai, irmão, como nós estamos respondendo? Como nós estamos usando o poder que foi compartilhado conosco? Quando Jesus responde não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós estamos aqui falando sobre poder. E existem muitos homens que discursam sobre poder. Muitos homens. Michel Foucault, Thomas Hobbes, Karl Marx. Muitos homens que discursam e que pensam poder. Mas veio um nazareno que quebrou a banca
e que colocou o poder de forma como nunca havia visto antes. Quando ele vê uma disputa entre seus discípulos para ver quem era o maior, ele diz assim: mas entre nós não é assim. O maior deve servir o menor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Sabe o que Jesus de Nazaré está dizendo para a gente, quando ele não transforma a pedra em pães, podendo transformar a pedra em pães? Que o poder que se serve, não serve. O poder que se serve, não serve. Se o poder que você presume ter é para se servir, ele não está servindo. Aquilo que Deus entregou para nós é para compartilhar os outros. A segunda parte da tentação é... E aí ele transporta o diabo à cidade santa e coloca no pináculo do templo. Pináculo do templo, estava cheio. Diz assim, se joga, que está escrito aos seus anjos, essa aqui é uma referência até o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus responde com autoridade bíblica dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o que vocês acham que iria acontecer se Jesus ele se joga do pináculo do templo, o templo cheio, todo mundo vendo, vem os anjos, pegam ele e colocam na terra, no solo? O que vocês acham que ia acontecer? É o Messias. As pessoas iriam crer que ele é o Messias. Mas esse não é o caminho que Deus trilhou para ele. A segunda parte, a primeira parte foi o poder que se serve não serve, e o poder que se promove não serve. O poder que Deus colocou na tua vida não é para autopromoção. Se você está trabalhando para autopromoção, você está respondendo com carência e não com virtude. Se você faz algo para as pessoas verem, isso é carência e não virtude. Certa vez o pastor Márcio Valadão, essa história é pública, ele estava num almoço que só tinha pastores, né? E tinha um diácono perto. E ele estava muito honrado por fazer parte desse almoço. E todos terminaram de comer, e os pratos ficaram sobre a mesa. O diácono olhou para um lado, olhou para o outro, viu que ninguém recolheu, se levantou, recolheu todos os pratos e levou até a cozinha. Na volta, o pastor Márcio olhou para ele. Ele chega perto e o pastor Márcio pergunta: você lavou também? Aí ele diz assim: não. Ele com aquele jeitinho dele, né? É ruim servir, né? Quando não tem ninguém vendo. É ruim servir, né? Quando não tem ninguém vendo. O poder que se promove não serve. Se você precisa fazer grande o teu nome, se você está se autopromovendo, se você está fazendo algo para ser visto e reconhecido, talvez você tenha pulado do pináculo do templo em virtude de uma oferta de Satanás e não tenha nem se dado conta. Talvez você está em queda livre. Os anjos até virão. As pessoas até te aplaudirão. As pessoas até reconhecerão que você é alguma coisa. Mas isso não está nos planos do nosso Senhor. Pastor, é possível ter sucesso fora de Deus? Não.
É possível ficar famoso, é possível ficar conhecido, é possível ganhar dinheiro, é possível ter muita fama, mas isso não é sucesso. O sucesso é só em Deus. Tudo aquilo que as pessoas chamam de sucesso aí fora não é sucesso. E a terceira parte, ele continua dizendo: verso 9, verso 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Não precisa responder, tá? Não precisa responder, não precisa responder. Fazer de conta que um homem, muito bem vestido, chegue até você e diga: bom dia, eu sou o diabo. Eu quero te dar poderes que você jamais viu antes. Eu quero lhe dar riquezas nunca pensadas. Fama. A única coisa que eu quero é que você se ajoelhe e me adore. Eu não estou pedindo para fazer um pacto comigo. Você até vai para o céu. Depois disso, acabou. A gente volta a ser inimigo. Mas eu só estou pedindo que você me adore, que eu vou te dar isso tudo. Não tem sangue, não tem encruzilhada, não tem lá os irmãos Winchester, não tem nada disso. Eu só estou pedindo, alguns entenderam, eu só estou pedindo que você se ajoelhe e me preste culto de 5 minutos. Onde está a realidade da nossa fé? Onde está? Não estou falando aqui de salvação. Sabe os trabalhadores? Não, vamos lá. Vamos fazer de conta que, eu sei que isso não vai acontecer, eu não sou universalista, tá bom? Eu não sou universalista, o que significa que eu não acho que todo mundo vai para o céu. Mas vamos fazer de conta que no dia do juízo final, está todo mundo lá, o pai olha assim, diga assim: pessoal, sabe de uma coisa? Vou salvar todo mundo é meu filho, e entrai pelos portais sagrados, vamos viver juntos. Eu tenho absoluta certeza que grande parte da igreja iria protestar, dizendo: quer dizer que eu tive uma vida santa à toa? Quer dizer que eu não matei? Quer dizer que eu não me prostituí? Eu não cheirei cocaína? Quer dizer que eu não vivi nada gandaia à toa? Lavei minha mão na inocência à toa? Para aqueles que pensam dessa forma, não entenderam o que é relacionamento com o Senhor. Para aqueles... Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? A primeira vez que eu tomei a decisão com Jesus, eu tomei a decisão com Jesus que eu tinha medo de ir para o inferno. De verdade. Eu era um adolescente muito novo, por isso eu desviei. O pregador estava falando sobre o inferno, pregando sobre o inferno, e num dado momento falou assim: quem aqui não aceitou Jesus? Aí eu meio que levantei a mão e falou: você vai para o inferno. Você quer ir para o inferno? Eu falei: não quero ir para o inferno. Você quer ir para o inferno? Eu não quero ir para o inferno. A única maneira que você tem de não ir para o inferno é aceitando Jesus. Você quer Jesus? Eu quero. Eu não quis. E aí eu tomei uma decisão pelo medo. E nunca foi isso. Nunca foi isso. Eu acho lindo quando a Bíblia diz, lá em Gênesis, que escutando os passos de Deus, na viração do dia, o casal, ele reconheceu os passos de Deus. Ou seja, eles sabiam como o papai andava. Eles sabiam, eles conheciam. Isso é relacionamento. Nós não estamos nos relacionando e tendo relacionamento
sistemático, um relacionamento profundo, um relacionamento real com Deus. A proximidade com Deus nos faz desvalorizar aquilo que deveria ser valorizado sempre. E aí tem uma passagem maravilhosa, que é o primeiro milagre público de Jesus, que é colocado nas Escrituras, quando Jesus transforma a água em vinho, a mãe dele chega até ele dizendo: Jesus, não tem mais vinho. Como quem diz assim: temos um problema, resolve aí. E Jesus olha para ela e diz: não é chegada a minha hora, meu tempo não chegou. Chama de mulher, mulher, não é chegada a minha hora. Ela sai e ela diz: ó, façam tudo o que ele disser. Quando ela fala isso, o que mudou? Mudou o eixo de quem estava no domínio da situação. Quando ela diz: ó, acabou, faz alguma coisa, você pode, não é chegada a minha hora. Quando ela diz e sai de cena: façam tudo o que ele vos disser, muda o eixo de quem está dominando. Quando ela entrega o controle da situação, quase que eu consigo ouvir Jesus falar assim: agora chegou a minha hora. Qual é a grande questão? Muitas vezes, a aproximação. Maria viu Jesus nascer, mãe de Jesus. E em algum momento, por causa da aproximação com Jesus, a gente pode achar que a gente manda em Jesus. Já viu as nossas orações? As nossas orações são um manual de instrução. Senhor, nesta manhã, que ninguém escape a tua palavra, seja aqui, seja na internet. Como eu sou limitado. Como eu sou pequeno. Como eu sou patético às vezes. Na maioria das vezes que eu sou patético é quando eu estou orando. Porque eu oro como quem dá instrução, não como alguém que se rende. E aí, por conta do costume da aproximação, a gente pensa que manda em Jesus e a nossa vida não sai do lugar porque não chegou a hora dele. Senhor, me socorre, Senhor, assim, assim, assado. Ele está dizendo: não é chegada a minha hora. Senhor, resolve isso para mim desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não é chegada a minha hora. Jesus, dá um jeito nisso. Não é chegada a minha hora. Quando a gente aprender a falar: façam tudo que ele vos disser, aí a água é transformada em vinho. A água começa a ser transformada em vinho. E a bênção é que é um vinho nunca antes experimentado. É um vinho para trazer algo novo. Então, irmãos, nessa manhã, a gente precisa ter a condição de entender a nossa pequenez e o quanto nós somos patéticos. E Jesus responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. As pessoas que transformam pedra em pão nunca terão a experiência de serem servidas pelos anjos. As pessoas que transformam pedras em pães nunca terão a experiência de serem servidas pelos anjos. E
todos os dias o diabo nos convida a transformar pedras em pães. Todos os dias o diabo está tentando fazer com que a gente use o poder em próprio benefício. E o poder que se serve, não serve. Você vai correr o risco de se tornar uma pessoa simples. Muitas vezes as pessoas não irão te compreender. Outras vezes as pessoas podem te trair. As pessoas podem ser desleais contigo. E você poderia até dar uma palavra para arrebentar com aquela pessoa, ou seja, transformar pedra em pão. Mas quando você entende que é tudo por Ele, e que tudo vem dEle, e que tudo volta para Ele, a ofensa, o transformar a pedra em pão, ou eu me tornar alguém conhecido, ou eu ter riquezas, tudo isso passa a ser algo absolutamente sem valor. E quando a gente entende isso, nós começamos a sermos servidos pelos anjos. Os anjos começam a nos servir. Só que eu tenho uma notícia. Após a introdução da palavra, eu disse isso tudo para voltar no tentador de metais. Você não imagina o que o Senhor quer fazer na tua vida. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Ele é o ferreiro. Ele é o cuteleiro. Mas entre o processo e o cuteleiro, existe o tentador de metais. E é o tentador de metais que vai fazer com que o ouro esteja na condição exata para ser trabalhado pelo ourives. É o tentador que vai peneirar. E nós estamos nos recusando a responder ao tentador com virtude. Diante do tentador, a gente precisa mostrar que nós somos preciosos e valorosos. Lembra da ostra? Tem um livro de Rubem Alves, cujo título é Ostra Feliz Não Faz Pérola. É muito, muito gostosinho de ler esse livro. Eu sei que eu vou explicar isso aqui, mas eu vou explicar de novo, tem muita gente que sabe. Por que a ostra ela produz pérola? A ostra ela produz pérola porque entra um grão de areia dentro dela. E ela é toda sensível por dentro. Um grão de areia faz um estrago dentro da ostra. Ela envolve o grão de areia numa substância. E aquela substância, à medida em que o grão de areia começa a ferir, ela precisa envolver aquele grão de areia com a substância. E aquela substância vai envolvendo, até que a gente tem uma pérola. Se a gente quebrar uma pérola no meio, no seu núcleo, no seu centro, estará um grão de areia. Vocês se lembram da passagem que diz que um homem vendeu todos os seus bens para comprar uma pérola? Lembra? Para que serve uma pérola? Para nada. Para que serve? Nada. Não é para nada. Mas a expressão dela é onde está teu valor. A ostra foi capaz de transformar dor em beleza. E isso é a manifestação da virtude. A gente precisa transformar dor em beleza. À medida em que a gente transforma dor em beleza,
O nosso Senhor é capaz de vender tudo para conseguir o recurso necessário para comprar a pérola que eu me tornei. A pérola é você, a pérola sou eu. Mas ostra feliz não faz pérola. E nós nunca seremos plenamente felizes aqui. E quanto mais eu respondo à dor e à angústia com beleza, mais eu me torno parecido com meu Senhor. Vamos orar. Eu não quero me demorar no apelo para a gente orar junto. Mas se essa palavra te tocou, vem aqui à frente para a gente orar junto. Só se essa palavra te tocou, se você percebe que você precisa responder com virtude, não com carências, mais variadas circunstâncias, situações da sua vida. Vem aqui à frente para a gente orar. Isso é um processo. Gostaria que todo mundo tivesse com o olho fechado. Esse é o momento. Oh, Deus. Ah, Senhor. Eis aqui seus filhos, Pai. O grão de areia está doendo demais. Mas que o Teu Espírito Santo comunique a cada um deles que isso não é para sempre. É apenas o processo. Ajuda-os, Senhor Deus, a transformar dor em beleza, carência em virtude. Carência em virtude. Para que o tentador, querendo nos acusar, não atrapalhe o Teu mover na nossa vida, Pai. Em o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Eu gostaria que todos estivessem de olhos fechados, todos. Tem alguém aqui nessa manhã que se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo e que nessa manhã diz assim: o Senhor falou meu coração, eu quero retornar para os caminhos do Senhor. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã que diz assim: eu me afastei e quero retornar. Eu não aguento mais caminhar por aí e não ter o Senhor comigo. Talvez você nunca tenha tomado essa decisão e está aqui hoje. Eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando a possibilidade de você se tornar família de Deus. Tem alguém aqui nessa manhã que está dizendo, que diz sim para o convite que o Senhor está dizendo, está te chamando nessa manhã? Tem alguém que diz: eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, eu quero retornar. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Esse convite é para você, ostra, que não está entendendo o processo, que está infeliz, que está impaciente, e o Senhor está dizendo para você nessa manhã: isso não é para a tua morte, isso não é para a tua destruição, isso é para que ao final disso tudo você revele uma linda pérola por ter transformado dor em virtude. Vem aqui à frente, vamos orar junto. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque no Senhor toda dor ela se manifesta para o nosso aperfeiçoamento e não para a nossa destruição. Ah, Senhor, se nós pudéssemos nos ver como o Senhor nos enxerga, o que nós veríamos, Pai? Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Toma cada um desses irmãos, Pai. Encha-os, Pai, do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder. Queremos entregar o domínio de todas as coisas para o Senhor Jesus.
para que o Senhor possa dizer: agora é chegada a minha hora. Encha as talhas com água, leve um copo, uma taça para o mestre de cerimônias. Oh Deus, obrigado pelo teu amor, Pai, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, antes da gente continuar. Tem irmãos que são usados na revelação, na profecia. Eu não sou esse irmão. Às vezes Deus tem misericórdia e faz isso. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu senti muito forte no meu coração. Tinha pelo menos uma pessoa aqui que desejava muito retornar para o Senhor, mas que não encontrou força para fazer isso. Se você for essa pessoa e quer fazer isso agora, levanta a mão para a gente chorar junto. Se você quiser, faça isso no final, quando tiver acabado. Deus tem urgência contigo, eu não sei porquê, mas Deus tem muita urgência contigo. Não saia daqui sem se reconciliar com o Senhor. Tem alguém aqui nessa manhã que fez aniversário de segunda-feira? Perdão. Tem mais alguém, gente? Não saia daqui hoje sem se reconciliar com o Senhor. E eu ouvi era reconciliação. Tem mais alguém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. As trevas não têm poder algum diante do nosso Deus. Pede-me e te darei as nações por herança. É Ele que nos dá, mas a gente precisa pedir. Quero declarar que toda corrente que está sobre a tua vida está quebrada agora pela autoridade que é no nome de Jesus. Em o nome de Jesus, toda corrente, toda cadeia está quebrada em o nome de Jesus. Se você não é essa pessoa, pastor, eu até já frequentei alguma igreja, mas eu estou de boa, o Espírito Santo não falou no meu coração. Não venha, não é com você que o Espírito Santo está falando, mas eu sinto que tem mais para fazer. Tem mais para fazer. Se o Espírito Santo falou contigo, eu não estou te chamando para ser crente, eu não estou te chamando para virar evangélico, eu estou te chamando para que você se reconcilie com o Senhor. Eu não estou dizendo para você aceitar Jesus, é Jesus que precisa te aceitar. E Ele está aqui para te aceitar. Ele está aqui com um anel para colocar no teu dedo, com sandálias para os seus pés e com uma roupa nova para você, para fazer um grande churrasco e te abraçar e fazer uma grande festa. Agora é contigo. Não existe graça barata. Eu não vou ficar oferecendo o meu Senhor. Ele está aqui, Ele quer você, o portão está aberto, Ele está de braços abertos, mas você precisa vir. Quero declarar nessa manhã que as cadeias estão quebradas, que as correntes estão quebradas, que as vozes estão anuladas. E se Senhor falou contigo nessa manhã para você se reconciliar e você não tem força para vir aqui na frente, levanta uma sua mão, alguém vai chegar até você. Tem alguém aqui nessa manhã que diz assim: eu quero me reconciliar, eu quero voltar? Levanta a sua mão. Alguém vai até você.
teu nome, irmã? Rosilene? Deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso, essa reunião da família, tudo isso aconteceu hoje porque existe alguém que te ama muito e ele preparou isso tudo para você. As canções, as orações, o salmo, foi tudo para você. E você está de volta hoje. E Ele te recebe hoje, um anel no dedo, com as sandálias nos pés e de roupa nova. E dos meus pecados, diz o Senhor, e dos seus pecados, Senhor, eu não me lembrarei mais. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque essa manhã é uma manhã de reconciliação. A Rosilene, ela está aqui, Pai, e hoje ela abre o coração e diz: eu me arrependo. Ela retornou para o Senhor, para os teus caminhos. Que todas as alianças, que todas as vozes, que tudo que foi feito no passado sejam agora apagadas pelo sangue de Jesus. Nós usamos o sangue de Jesus sobre a vida dela, que ela seja lavada e remida no sangue de Jesus, para o louvor da tua glória, em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Tem alguém? Acho que agora posso, né? Mas se você também quiser vir aqui na frente, não tem problema. Alguém aniversariando? Quem fez aniversário de segunda-feira para cá? Aniversário de casamento, aniversário de anos de vida. Vem aqui para a gente orar. Alguém? Opa! Ó, a gente sacode um pouquinho e sai gente até do bueiro, né? Eu. Pode vir. Liberem a escada aí, por favor, meus amados irmãos. O corrimão, isso, o corrimão. E ó só. Líndios, ó, Vamos ficar de pé e orar por esses irmãos. Aniversário de casamento? Quanto tempo? 38? Glória a Deus. Casamento também? Quantos anos? 19. Não precisa, né? Não precisa. 15. Estenda suas mãos aqui para frente. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. Que o Senhor conceda muitos anos de vida e anos de casamento para esses irmãos, em nome de Jesus. Querido Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa reunião. Eu te louvo e te engrandeço. Como eu disse anteriormente, toda a glória é tua, Pai. Nenhuma glória é minha. Muito obrigado por tudo. O amor maravilhoso de Deus Pai, que a graça e que a doce voz de nosso Senhor e que a comunhão, que o perfume, que o cheiro do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a volta de nosso Senhor. Que você tenha uma semana de bênção, que você tenha uma semana de vitória, que você tenha uma semana de portas abertas, que você tenha uma semana de intimidade com Deus, que você tenha uma semana de vitória sobre a morte, que você tenha uma semana de verdade, que você tenha uma semana de luz, que você tenha uma semana de graça e de misericórdia, da graça de nosso Senhor. Vá em paz, Deus abençoe.